Encontro reúne coroinhas em Belo Horizonte. Começa o julgamento de grupo neonazista na Alemanha. E ainda, variação no preço de frutas na capital pode ultrapassar 200%. Hoje é terça-feira, 1º de outubro, e o Horizonte Notícias já está no ar. Olá, a gente começa a edição de hoje falando de um encontro muito fofo que aconteceu no último fim de semana aqui em BH. Coroinhas da Arquidiocese da capital se encontraram na Igreja Nossa Senhora da Paz para um momento de confraternização e reflexão. Confira. Dom Edson Oriolo, bispo referencial da região episcopal Nossa Senhora da Conceição, iniciou um projeto a partir de encontros com os coroinhas, tendo como objetivo a formação e a aproximação. Este encontro é motivado sempre por Dom Edson para ajudar os nossos coroinhas a viver a experiência bonita na comunidade paroquial, quando está servindo o altar, e também para ajudar a despertar a consciência de servir bem no serviço da igreja, do altar. Vitor Hugo, de 14 anos, começou a ser coroinha através do convite de um amigo. O ser coroinha, ele traz uma experiência muito bacana pra gente, que além da gente poder participar dentro da celebração, a gente também poder estar mais próximo de Jesus, celebrar mais próximo dele, ajudar no altar, ajudar na edificação da sua igreja. Além da vivência das crianças no ambiente religioso, a inserção delas, quando novas nas atividades da igreja, serve como exemplo para as outras. Quantas crianças que já ouviu o testemunho dizendo assim: padre, eu quero ser coroinha porque quando eu estou ali no altar servindo o altar, eu estou mais próximo de Deus. Toda criança que deseja fazer a caminhada como coroinha pode procurar sua paróquia para saber qual o processo pastoral. Letícia, de 14 anos, e Cecília, de 11, coroinhas da paróquia Santos Pastorinhos, contam o que mais gostam. Eu gosto de servir a Deus e participar da missa todos os domingos, é algo que me motiva bastante. E eu gosto de ser coroinha porque é legal ajudar e ficar mais próximo de Deus. E terminou nesta segunda-feira a primeira fase das assembleias em preparação para a 6ª APD. Alunos, pais e funcionários se encontraram em um colégio no bairro Floresta, aqui na capital, para discutirem ideias que ajudem na ação evangelizadora da nossa arquidiocese. A 6ª Assembleia do Povo de Deus já está acontecendo e em setembro foi realizada a primeira fase, que finalizou com o encontro de lideranças das 13 unidades do Colégio Santa Maria de Minas Gerais. Então, a Assembleia ela é representativa, está presente os diretores das unidades do Colégio Santa Maria Minas, coordenadores de ensino, coordenadores de área, o pessoal da zeladoria, da secretaria e também da Secretaria de Comunicação, e os padres que estão presentes nas unidades. O projeto evangelizador Proclamar a Palavra move não só as atividades pastorais, como também o planejamento dos colégios católicos. Bem, eu acredito que é um pouco para que a gente possa aproximar a comunidade escolar, da arquidiocese. Afinal de contas, nós somos um colégio católico, então a gente precisa saber muito bem qual que é o nosso papel enquanto escola, dentro da comunidade, ligado totalmente à Arquidiocese de Belo Horizonte. Padre Márcio Ribeiro de Souza, diretor-geral religioso do Colégio Santa Maria, conta sobre a importância da Assembleia para o colégio. Então, já que o objetivo da Assembleia do Povo de Deus, a 6ª Assembleia do Povo de Deus da Arquidiocese, é evangelizar, acredito que é uma expectativa de contribuir, sinalizando algumas indicações na perspectiva do colégio, da educação católica, para o projeto de evangelização Proclamar a Palavra. Ter voz no planejamento das ações evangelizadoras da Arquidiocese é colocar em prática o mover, ser casa do pão, casa da palavra, casa da caridade e casa da missão. Saber o que nós estamos fazendo na Arquidiocese, nessa Assembleia, é fundamental. E ter voz, é um privilégio. O julgamento de um grupo neonazista acusado de planejar ataques violentos começou nesta segunda-feira em Dresden, na Alemanha. De acordo com a denúncia, os 8 integrantes preparavam agressões armadas contra imigrantes, opositores políticos, jornalistas e pessoas do setor econômico.
O julgamento de um grupo neonazista acusado de terrorismo e de encorajar uma insurreição na Alemanha começou nesta segunda-feira em Dresden. Os 8 membros do grupo, chamado Revolução Chemnitz, têm entre 21 e 32 anos. Eles são acusados de forjar uma organização terrorista de extrema-direita em meio ao medo de uma radicalização no país. Segundo um porta-voz do Tribunal Regional, eles também são acusados de se reunir para alcançar objetivos políticos, para abalar as fundações do Estado com graves atos violentos. Segundo a acusação, os integrantes preparavam agressões armadas contra imigrantes, opositores políticos, jornalistas e pessoas do setor econômico. As autoridades acreditam que os membros do grupo tentavam comprar armas semiautomáticas para causar um banho de sangue em 3 de outubro do ano passado, dia que se comemora a reunificação do país. O julgamento deve durar até pelo menos abril de 2020 e tem cerca de 75 testemunhas. O Papa Francisco celebrou o Dia Mundial dos Migrantes e Refugiados com uma missa no Vaticano. O pontífice, que assumiu várias posições fortes a favor do acolhimento de refugiados, também inaugurou uma estátua em homenagem a migrantes de culturas diferentes e de períodos históricos diferentes também. O Papa Francisco pediu no último domingo atenção especial aos estrangeiros durante a Jornada Internacional dos Migrantes e Refugiados. O pontífice inaugurou uma escultura em homenagem aos migrantes na Praça do Vaticano. A obra, criada pelo artista canadense Timothy Chmal, é batizada de Anjos Inconscientes. Esta escultura em bronze e argila representa um grupo de migrantes de diferentes culturas e diferentes períodos históricos. Eu criei essa obra de arte aqui na Praça de São Pedro para lembrar a todos o desafio evangélico da hospitalidade. Francisco defendeu em várias ocasiões a necessidade de acolher os refugiados e migrantes de maneira digna. Alguns meses após sua eleição, ele viajou para a ilha italiana de Lampedusa, uma das portas de entrada para estrangeiros na Europa. Em 2016, visitou a ilha grega de Lesbos, ao lado de refugiados muçulmanos sírios. Em julho, pediu ações efetivas da comunidade internacional para evitar novas tragédias no mar Mediterrâneo. De acordo com a Organização Internacional para as Migrações, entre 2014 e 2018 foram encontrados os corpos de mais de 5.700 migrantes no Mediterrâneo. Também foram registrados mais de 11 mil desaparecidos. E em outubro agora, acontece no Vaticano o Sínodo da Amazônia, uma convocação do Papa Francisco que contará com a presença de bispos latino-americanos para juntos avaliarem a atuação e a presença da Igreja na Amazônia para cumprir melhor a sua missão. E você de casa pode participar dessa campanha. É bem simples, basta usar as hashtags Eu Apoio o Sínodo e Eu Apoio o Papa nas suas redes sociais, como forma de apoio à convocação do Papa Francisco. Juntos com nossa arquidiocese, o Horizonte Notícia e a TV Horizonte apoiam essa causa. Apoie você também. Uma boa notícia para os consumidores de Belo Horizonte. Alguns legumes tiveram queda nos preços nos últimos dias. Em compensação, a salada de frutas tem ficado mais cara. Quem explica pra gente é o economista Feliciano Abreu. Tivemos muitas quedas significativas nos legumes, que são bem interessantes, e alguns aumentos importantes também nas frutas. Por exemplo, no caso das frutas, o limão Tahiti está totalmente fora de época, tanto que subiu 160% em um mês. O preço médio dele, que era R$ 2,72, subiu para R$ 7,08. Outro que subiu bastante foi a melancia, que subiu quase 20%, era R$ 1,62, subiu para R$ 1,93. Mexerica pocã também saindo do período de safra, por isso que ela está aumentando de preço, e a dona de casa, que pagava em média R$ 2,70, passou a pagar R$ 3,73, um aumento de 38%. Banana prata também não está bom, porque o preço aumentou quase 40% pelo preço médio em um mês. O preço médio, que era R$ 2,63, subiu para R$ 3,68. Já nos legumes, a gente tivemos quedas bem satisfatórias. Por exemplo, a beterraba caiu 28%, era R$ 2,84.
caiu para R$ 2,05. A batata inglesa também teve uma queda muito boa, de R$ 4,02, que era no final do mês de agosto, passou agora a R$ 2,63 pelo preço médio, uma queda de 34,5%. A cenoura vermelha também com a queda bem satisfatória de 35%, era R$ 3,18, caiu para R$ 2,06. E a cebola branca de R$ 5,75, caiu para R$ 3,73, uma queda também de 35%. Agora, o tomate, que sempre foi um vilão aí dos últimos tempos, caiu 38% pelo preço médio, era R$ 4,66, caindo para R$ 2,88. Portanto, é muito importante pesquisar preço, porque por mais que alguns itens caiam em função da safra, outros sobem em função da entre-safra. Pesquisar sempre, viu, gente? Essa pesquisa completa você confere no site mercadomineiro.com.br. E a Convenção sobre Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas da Fauna e da Flora Selvagens, CITES, adotou um texto restringindo severamente a captura de elefantes africanos para colocá-los em cativeiro, como no caso dos zoológicos. Vamos ver. Um texto que restringe a venda de elefantes africanos para cativeiros foi adotado pela Convenção sobre Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas da Fauna e Flora Selvagens. O compromisso foi aprovado após emenda da União Europeia e debates acalorados entre países que aprovam a medida e os que se opõem, especialmente o Zimbábue. Audrey Delsink, diretora de uma ONG na África, afirma que a medida é uma vitória, mas que o acordo firmado ainda apresenta brechas. A votação no plenário alterou levemente uma decisão que proibia a transferência de elefantes africanos selvagens capturados para cativeiros. Especificamente, votou-se para limitar o comércio de elefantes africanos selvagens vivos, que podem ser mantidos apenas em seus habitats. Trata-se basicamente de encerrar a prática de capturar elefantes e enviá-los para zoológicos e locais de entretenimento em todo o mundo. O Horizonte Notícia fica por aqui. A gente volta amanhã, 8h45 da manhã, e é claro que eu espero por você. Até lá!